Shalom, como dizíamos por aqui inicialmente, de colores, como cumprimentou a Nádia, paz e bem. Movimento de cursilhos de cristandade. Algum tempo atrás, nós fizemos uma exposição dos movimentos e pastorais da catedral, e no livro da agenda, no livro da organização paroquial aqui, da Catedral São Paulo Apóstolo, estava lá assim documentado sobre o cursilho, que é um movimento de renovação espiritual. Surgiu em Palma de Maiorca, na Espanha, em 1949, e difundiu-se aí por vários países do mundo, sobretudo os de língua espanhola. Sua finalidade consiste em servir de instrumento de renovação para uma vida cristã. Os grupos se reúnem para um retiro de 2 ou 3 dias, com instruções, recebem instruções, dão testemunhos e, neste final de semana do cursilho, há muita oração. Estendem-se a adultos, o movimento estende-se a adultos e jovens de todas as classes sociais. Procede-se antes a uma seleção muito cuidadosa, de modo a assegurar que são precisamente as pessoas mais capazes as que se comprometem totalmente nestes pequenos cursos, cursilhos, porque depois elas falarão de Jesus, serão evangelistas, vão evangelizar, catequistas. Esses grupos reúnem-se semanalmente para discutir em conjunto aquilo que conseguiram realizar. Essas reuniões denominam-se de escolas vivenciais e cada um dos grupos tem um chefe competente. O fim mais importante dos cursos de instrução é a experiência da presença de Cristo, para criar o desejo de compartilhar essa presença em si com os outros, essa presença de Deus, de Jesus com os outros. Então, como nós falávamos inicialmente, nós estamos aqui com Laércio Spig, que é o coordenador diocesano do movimento de cursilho, e o Sérgio Luiz Meia, que é o seu vice-coordenador. Então, Laércio, qual é a missão do cursilho e quais os objetivos do cursilho, Laércio? Primeiramente, boa noite a todos, boa noite à comunidade blumenauense, ao senhor diácono e a todos que nos ouvem aqui nesta emissora. O movimento de cursilhos de cristandade do Brasil tem como objetivo maior a evangelização dos ambientes em que nós estamos inseridos, estamos imersos. O seu carisma principal é o testemunho querimático vivencial, ou seja, as pessoas que vão fazer cursilho ouvem pelo testemunho verdadeiro daqueles que estão lá para transmitir o Evangelho, a sua vida, e aprendem com isso a verdadeira essência cristã, a verdadeira vida em comunhão com Jesus Cristo e Deus. E o Luiz, então poderia nos dizer quando surgiu o movimento de cursilho no Brasil? Também, o meu boa noite a todos, né? O movimento de cursilhos, ele surgiu no Brasil na Semana Santa do mês de abril, em 1962, na cidade de Valinhos, em São Paulo. Para nossa felicidade, esse ano a gente está comemorando o nosso jubileu, né? São 50 anos de movimento de cursilhos no Brasil. E nós, aqui na cidade de Blumenau, estamos inseridos nesse movimento também, já há pelo menos 40 anos, desde que entrou no Brasil o movimento do MCC. Isso. Então, o cursilho, como colocamos antes, envolve adultos, homens e mulheres. Então, a Nádia também faz parte do movimento de cursilho. Fale-nos um pouco, Nádia, sobre o cursilho.
Bom, o movimento de Cursilho é um movimento que eu considero um movimento diferenciado dos outros que a gente tem conhecimento. Porque, como o próprio nome diz, movimento, ele está em constante rotação, o movimento, ele não para, as coisas estão sempre se adaptando na medida que o ser humano vai avançando, na medida que o ser humano tende a ter a necessidade de uma coisa nova, de uma coisa melhor. E isso ele tem de bonito, porque é o movimento que nos ensina a evangelizar. Muitos outros movimentos, eles nos trazem apenas aquele sentido, vamos supor, de se dedicar muito à oração, de fazer a coisa espiritual em si, mas ela fica muito presa a você. E Jesus Cristo já nos disse, né, que uma fé sem obras é uma fé morta. E o movimento nos traz isso, a evangelização dos ambientes. É uma evangelização que você vai direto naquilo que você está precisando. Naquele seu amigo de trabalho, um conhecido, com as famílias em casa. As famílias são as mais evangelizadas hoje, né? Porque muitas vezes os casais fazem o cursilho e em casa, como toda família, existe às vezes uma desestruturação de família e com isso se torna mais fácil, porque você tem a noção de como a coisa tem que funcionar, como aquilo tem que ser colocado na vida da pessoa. Né? E isso o movimento tem de bonito. Isso foi uma coisa que me marcou muito quando eu fiz o meu cursilho em 2008. Eu e meu marido fizemos. E a partir dali despertou alguma coisa a mais para a nossa vida diária. Aquela coisa que estava adormecida, aquele Cristo que vive dentro da gente, mas que muitas vezes a gente não dá o devido valor. Então aquilo começa, a chama se reacende e não é fácil. Porque é um trabalho de conversão, não é um trabalho que você diz, agora estou convertida. É um trabalho diário, é uma coisa que você tem que buscar no seu dia a dia, é uma coisa muito difícil de fazer. E o movimento, então, desperta isso em você e te dá uma base para você continuar fermentando com as escolas vivenciais. Então, é o que eu posso resumir do movimento de Cursilho. Isso, muito bem conversado, muito bem exposto. Laércio, e como vai esse cursilho, essa explanação que a Nádia, que você fez antes, como vai o cursilho na nossa diocese, Laércio? Bom, na nossa diocese o cursilho vai muito bem, graças a Deus. Ele nasceu junto com a diocese. Os cursilistas que aqui continuaram das outras dioceses, né, as remanescentes. Então, assim que a diocese foi fundada, há 12 anos atrás, o cursilho imediatamente no primeiro ano continuou, perseverou, e hoje, 12 anos após, ou 12 anos de caminhada já de cursilho, nós já formamos mais de 1.300 cursilistas na história da diocese, né, de Blumenau, entre homens, mulheres, jovens, né, tanto do sexo masculino e feminino. Então, atualmente nós realizamos 4 cursilhos ao ano, 2 de jovens e 2 adultos, né, em datas diferentes de cada um, separadamente homens e mulheres, como tradicionalmente é feito há 62 anos já na história do mundo, né, desde o primeiro cursilho em Palma de Mallorca. E muitos desses cursilistas, muitos, são alicerces das várias paróquias que nós temos na nossa diocese. O cursilista em si, ele é mais ou menos como o tijolo escondido debaixo do reboco. Ele não aparece, mas ele está ali sustentando a parede. E muitas paróquias se baseiam em cima de cursilistas que trabalham não só dentro da igreja, mas dentro da comunidade, cuidando de pastorais, cuidando dos assuntos mais delicados que normalmente outros leigos não gostariam de cuidar.